Amados irmãos, ontem a gente foi ali com o princípio, aqui no delegado do pastor, para comunicar na internet. Amados irmãos, e eu aprendi uma lição, que às vezes acontece certas situações com a gente e a gente nem imagina que é o tratar de Deus. É o tratar de Deus, não é como a gente quer, não. 1 Coríntios 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Às vezes nós, como ser humano, a gente se sente fraco, impotente, incapaz, às vezes incompreendido, e às vezes a gente tem hora, Senhor, era bom que eu buscasse logo, como Paulo disse, o meu desejo é partir estar com o Senhor, que é melhor, mas junto estar com a igreja, que ainda não é como a gente quer, não é o tempo do Senhor. Amados irmãos, e estava com um bom tempo que eu via algo que Deus fez ontem. O culto começou 7 horas lá, e era culto de jovens, e não deram uma palavra, roubaram-se para dirigir o culto. E quando foi 9 horas, ele chamou os jovens para fazer uma oração. Como um grupo de jovens, né, um grupo de gente orar pelos jovens. Amados irmãos, Deus derramou uma graça tão grande ali, que o relógio deu 10 horas e não tinha que acabasse mais. O relógio deu 10 horas e ficou agarrado lá com os outros, falando línguas, chorando, derramando a presença de Deus. E eu lembrava na semana, segunda-feira, de madrugada, quando eu buscava ali, eu fiz um propósito. Crentes têm que fazer propósito, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, de fazer um jejum. E esta semana, durante a semana toda, amados irmãos, e o que Jesus fez em nossa vida ontem, às vezes é preciso acontecer, buscar o renovo do Senhor. E esse versículo aqui, foi Deus quem escolheu. Deus escolheu. Escolheu quem? Escolheu nós. Ele escolheu você. Foi o Senhor que escolheu. Às vezes a gente escuta alguém dizendo assim: ah, mas eu não vou. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não compreendo. Mas foi Jesus que escolheu. Jonas, quando Deus não pode pregar para Nínive, ele pegou o Davi e fugiu para Tarsis. No caminho precisava jogar ele no mar. Deus mandou um peixe engolir ele. E ele no bucho da baleia para orar para Deus misericórdia. E quando os homens acharam, Deus não perguntou se ele queria ir, não, Deus mandou. Porque, amados irmãos, Deus não pede conselho para ninguém. Isso aqui é lindo, essa palavra. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as grandes, as sábias, as que se acham inteligentes, porque toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nos últimos dias da igreja aqui da terra, que Jesus em breve voltará. Às vezes eu costumo dizer, toda vez que a gente olha para o relógio, que se passa um minuto daquele, está se aproximando a vinda de Jesus. Eu pregava um dia no culto da nossa linha dos irmãos, o interessante é que o sol não volta para trás. Não dá para desfazer o dia de ontem, mas não dá para desfazer o dia de ontem, mas de jeito nenhum. Mas a gente pode fazer uma manhã melhor. A gente pode pensar no amanhã. Amados irmãos, e essa palavra, eu estava lá em casa agradadinha, orando e me veio simplesmente essa palavra. Deus escolheu as coisas loucas, fracas desse mundo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Amados irmãos,
E um dia, eu estava na igreja, eu era jovem, e jovem é como passar por muita tribulação que não dá nem para descrever. A batalha é grande. E aí eu fui com uma campanha de jejum na igreja, que nós fazíamos campanha de jejum aqui de sábado, e eu sozinho na igreja. Jesus me ensinou uma coisa: pode estar turbulência que tiver, igual o discípulo no meio do mar, da lagoa lá, remando para trabalhar a tempestade grande. Quando a gente sente a graça de Deus descer em nossas vidas, todas as perguntas desaparecem. Quando a gente sente a graça de Deus, o fluir do Espírito Santo, quando a gente sente o poder de Deus agir em nossa vida, amados irmãos, a gente se sente bem pequenininho diante do Senhor. E todos os porquês desaparecem, porque Jesus, como disse para Paulo Paulo questionava: Senhor, eu tirei de espinho. Aí Jesus disse para ele: a minha graça te basta. E eu fui meditar um dia desse lá em casa sobre essa palavra. É o que está escrito em Tito, capítulo 2. A graça se há manifestado trazer salvação, porque a graça é o próprio Senhor. A graça é o próprio Senhor. E se você tem o Senhor na sua vida, você tem a graça, e a graça é suficiente. Por quê? Porque Ele já pagou na cruz o preço. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário para cumprir a promessa. E aí a promessa vai se cumprir porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. E nesses dias, eu numa batalha espiritual, eu dizia: se eu tenho uma promessa, eu quero a promessa. E Salmo 27, é escrito lá: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Então, amados irmãos, o momento da gente não desvaziar de nós mesmos e descer na hora de moleiro, aqui faça o vaso novo, conforme o seu querer, para que se cumpra a palavra e a promessa de Deus em nossas vidas. Nessa oportunidade, em nome de Jesus.